2 2 litros por litros por dia. dia. Tá bom. Entre líquidos, porque pode ser que a pessoa prefira beber um chá, beber um suco. Lembrando que todos os líquidos que não sejam água, eles têm uma parte sólida. Então, suco tem uma parte sólida, chá tem uma parte sólida. Então, não é a mesma coisa do que beber um copo de água, tá? Ok. O que o inchaço nos pés e tornozelos tem a ver com os rins? Então, como o rim é o órgão que faz esse equilíbrio hídrico, ou seja, tudo que você ingere, o excesso precisa ser eliminado. Quando ele não é eliminado, as pernas, os braços, às vezes até o abdômen ficam inchados, porque isso é um acúmulo de líquido que não foi eliminado. Então, quando você tem inchaços nos pés, nas mãos, no abdômen, você realmente precisa procurar um médico, porque você pode estar tendo um problema renal, um problema duplo, cardíaco e renal. Então, o coração não está bombando tanto sangue, não está chegando tanto sangue no rim e o rim não está eliminando esse excesso de líquido. Ou você pode ter um problema no fígado, que é outro órgão que também acaba gerando inchaços e que também está relacionado ao rim. Eu repito muitas vezes que o organismo não é um órgão, não existe. Tudo está acontecendo agora ao mesmo tempo dentro do corpo. Então, o coração está relacionado ao rim, o fígado está relacionado ao rim, todos os órgãos estão relacionados entre si. Então, a lesão de um órgão pode desencadear problemas no outro. Então, são sinais como esse do inchaço que é obrigatório o paciente procurar um clínico geral ou cardiologista, alguém que possa orientá-lo por que aquilo está acontecendo, porque não é normal. Quais os exames que toda pessoa acima dos 40 anos deveria fazer para evitar uma tragédia silenciosa? Do ponto de vista renal, existem 2 exames que são baratos, que o SUS faz, convênios, todos os convênios pagam, que é o exame de creatinina e de ureia. São toxinas que o rim joga fora e que tem um nível que tem que ficar num nível baixo dentro do sangue. Quando eles estão elevados, significa que o rim não está fazendo a função adequadamente. Então, ter um exame de ureia e creatinina a partir dos 40 anos é fundamental, porque você pode, então, comparar 1 ou 2 anos para frente, o ideal seria a cada ano, se você mantém essas taxas, né, estáveis ou se elas começam a subir no sangue, porque se elas começarem a subir, o seu rim não está funcionando adequadamente. O que é doença renal crônica e por que ela está crescendo tanto? Então, a doença renal crônica é a redução da função renal ao longo dos anos, então de forma lenta e gradativa. É diferente de uma doença renal aguda, que o rim para de funcionar de um dia para o outro por diversas causas. A doença renal crônica é uma doença que a gente pode pensar numa prevenção e tratar essa doença para evitar que o paciente chegue a fazer uma diálise ou necessitar de um transplante. Então, a doença renal crônica ela é lenta e progressiva. Essas taxas, como de ureia e creatinina, elas vão subindo gradativamente, mostrando que as toxinas estão se acumulando no seu sangue. Então, qual que é a função do nefrologista? Se isso começar a subir, o paciente precisa de um nefrologista. Esse é o número 1. E qual a nossa função? É evitar ao máximo que esse paciente chegue em diálise. É importante pensar que isso pode acontecer independente desse paciente ser tratado ou não. A outra analogia que eu faço é como se fosse um elástico. A gente vai tentar esticar esse elástico ao máximo para que o paciente não necessite de diálise. Então, são vários tratamentos que são feitos. Hoje nós temos tecnologias, medicamentos novos, cada vez mais, que retardam a evolução, porque a gente fala de doença renal crônica terminal. Ou seja, o rim já não funciona mais. É costume dos médicos, quando você vai, qualquer médico, você pede para ele fazer um exame de sangue completo, ele inclua esses 2 aspectos, a creatinina E a ureia. e a ureia. Deveria ser, Carlos, porque isso faz parte de um check-up mínimo para um paciente. Quando um paciente vai a um consultório e pede para, olha, eu vim saber se está tudo bem comigo, eu estou um pouco cansado, ou um pouco estressado, qualquer que seja o motivo, ou eu só quero saber como o meu organismo está, o paciente a gente tenta cobrir um pouco o organismo inteiro. Então, a gente pede as taxas relacionadas ao fígado, as relacionadas ao coração e ao rim também.
Então, um hemograma, ureia e creatinina, as enzimas hepáticas, é o mínimo que a gente deveria solicitar para um paciente para poder entender o que está acontecendo com o organismo dele.